Olá! Hoje nós vamos falar sobre o processo de formação de palavras e as partes de cada palavra. Para começar, nós vamos falar sobre o radical. Radical é a parte mais importante da palavra, é aquela que não muda. Vou dar um exemplo. A palavra floresta, se nós olharmos aqui, floresta. Viram que eu grifei o flor? Então, porque esse é o radical, ele não muda. Quando ele não muda, eu posso criando palavrinhas com esse radical. Por exemplo, flor, resta, florzinha, florestal, certo? Então, essa parte é aquela que não muda. E aí, a gente vai analisar. Eu pego o radical, primeira coisa, grifo o radical. Aí, você vai ver, tudo que vem antes do radical, antes é prefixo. E depois é o sufixo. Como assim? Olha só. Vamos pegar a palavra infelicidade. Triste, né? Qual que é a parte principal? É o feli. Certo? Esse é o radical. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa palavra. Infelicidade. Antes do radical, não tem um in? Como vem antes, ele é o prefixo. Esse cidade que tá ali, que vem depois, é o sufixo. Certo? Vamos tentar formar outra palavra com esse feli. Feli, posso escrever só felicidade. Ó, agora não teve nada antes do radical, então não tem prefixo, mas teve o cidade como sufixo. Infeliz. Olha lá. Veio o in, foi o sufixo, e veio o zezinho lá no final. Quando eu tenho uma palavra que ela é formada por prefixo, radical e sufixo, tem os três, eu falo que foi um processo de formação de palavras por parasintética. Parasintética tem os dois, prefixo e sufixo. Uma que só tem o prefixo, por exemplo, anormal. Vou colocar aqui, ó, anormal. Anormal, qual que é o radical? Normal. Normal é o radical. E não tem só o anormal, né, que não é normal. Esse A, ele não veio antes, então ele é um prefixo. Bom, se a gente for olhar essa palavra, anormal, não teve nenhum tipo de sufixo. Só teve prefixo. Então, qual o processo de formação de palavras? Prefixal. Tá? Então, só tem prefixo, processo de formação é prefixal. E se só tem sufixo, como aquela floresta, ó. Vou mostrar aqui de novo, ó. Floresta. Pegamos o radical e do lado tem só sufixo. Só tem sufixo, não tem prefixo aqui. Então, ela é um processo de formação de palavras sufixal, certo? Então, lembrando, se eu tiver só o sufixo, ela é sufixal. Se tiver só o prefixo, prefixal. Se tiver os dois, ela é parasintética. Bom, mas tem outros processos de formação de palavras, né? Tem justaposição, tem aglutinação. Vamos ver o que é isso? Então, imagina o seguinte, que a gente tenha lá uma palavra chamada, deixa eu pegar aqui, passatempo. E agora, qual que é o radical? Passa ou tempo? Pois é, são duas palavras que se juntaram, mas eu não tirei nada. Passa é uma palavra, existe. Tempo é uma palavra, existe. Só juntou, passa tempo. Quando eu só junto, ficou certinho justamente o que era. Opa, justamente o que era. Então, o processo é de justaposição. Quer ver uma outra de justaposição? Girassol. E agora, é gira ou é sol? É as duas, tem gira e tem sol. As duas palavras existem. Como as duas palavras existem e só se juntaram, né? E acrescentou um Szinho, porque não daria para ser girasol, né? Então, acrescentou um Szinho, mas
eu não mudei nada ali na palavra. Girassol. 2. Justa posição. Pois é. Só que às vezes, no momento em que a gente vai mudar essa palavra, perdão, vai formar essa palavra, a gente pode engolir alguma coisa. Quer ver, ó? Água ardente. A gente junta, fica aguardente. Tá vendo? Um dos A's sumiu, ó. Água ardente. Ia ter 2 A's com só. Aguardente. Quando você engole uma letrinha, eu vou chamar esse processo de aglutinação. Certo? Então, aglutinação é quando uma das letras ou um dos sons some. Quer ver uma outra de aglutinação? Plano alto. A gente junta e fica planalto. Cadê o O? Sumiu o O, tá vendo? Plano alto, planalto. Sumiu um som, foi do O. Esse processo, então, é o processo de aglutinação. Veja esse vídeo várias vezes e vá anotando, certo? Para que você consiga ir bem na prova. Bom, mas existe também as desinências. O que são as desinências? As desinências é aquele sufixo que vem depois e que quer indicar alguma coisa. Vamos ver do que eu tô falando? Por exemplo, meninos. Meninos, o radical é menin, até o N. Como é que eu sei? Porque depois do menino, eu posso colocar menino, menina, menininho, menininha, meninos, meninas, certo? Então, aquilo lá é um sufixo, né? O os, olha só. Vou pegar essa parte aqui e ela é o sufixo. Só que o sufixo, então tudo isso é o sufixo, ele pode ter as desinências. O que é desinência? É alguma identificação. Vamos dar uma olhada? A partir do momento que eu coloquei menino, tá vendo esse O? O que ele significa? Ah, professor, significa que é do gênero masculino. Opa, do gênero. Então, esse O, eu vou dizer que ele é uma desinência de gênero. E nesse caso, masculino. Então, tudo isso é sufixo. Aqui, ó, o O significa desinência de gênero, nesse caso, masculino. Se fosse meninas, o A significaria feminino, não era? Então, seria uma desinência de gênero feminino. E esse S aí, professor, o que significa? Significa que não é mais de um, certo? Ou seja, significa plural. Sabe como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de desinência de número. E nesse caso, plural. Vai ter a de singular? Menino. Dá pra ver que é um só. E não tem o S. Então, nunca vai ter uma desinência de número singular. Mas uma desinência de número plural, sim. Olha só. Então, o S, ele significa uma desinência de número plural. Significa que tem mais de um, certo? Mas pode acontecer de nós estarmos falando isso e estarmos diante de um verbo. Quer ver um exemplo? Chegaremos. Qual que é o radical? O radical é sempre o verbo até o R, né? Chegar é o radical. Por quê? Aí o verbo vai mudando, ó. Chegaremos, chegarão, chegarei, chegaram, né? Então, chegar é o radical. Beleza. Aí esse emos, chegaremos, chegaremos. Ah, professor, chegaremos já está indicando que é quem que chegaremos? Eu chegaremos? Não. Tu chegaremos? Não. Ele chegaremos? Não. Opa, singular já não é. Vamos ver as pessoas no plural? Nós chegaremos? Opa, é essa. Olha só. Na primeira que a gente foi do plural. Então, essa é uma desinência de pessoa, que é a primeira pessoa do plural. Quais são as pessoas? Ó, vamos no singular. Eu, tu, ele. Eu é primeira pessoa, tu segunda, ele ou ela
terceira pessoa. Vamos para o plural? Primeira pessoa, nós, segunda, vós, terceira, eles. No nosso caso, a gente queria, chegaremos, a gente viu que é nós, foi a primeira pessoa do plural. Certo? Esse para caso de verbo. É isso que cairá na prova. Desejo aí muito sucesso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo telefone 47 99619 9520, que também é o WhatsApp.